Vamos lá. Cidadão não, engenheiro civil e igual a todos nós. Esse aqui é o professor Antônio Figueiredo. Primeiramente, bem-vindo a todos e a todas aqui no nosso primeiro podcast, que é o Concreto Abstrato. Nós temos a seguinte proposta: trazer pessoas fodas que tenham histórias fodas para contar. Eu sei que o professor é uma pessoa totalmente elegante e, bom, acho que isso é interessante, né? Quando a gente consegue trazer a simplicidade e a elegância, tudo fica muito mais bonito. Passo agora a palavra para o Marcos. O que você gostaria de falar? E depois a gente deixa o professor falar, por enquanto. Não, eu sou fã, assim, de quando eu conheci o professor. É um professor incrível dando aula. Ele ajuda demais a gente como aluno e eu sou fã demais. Eu estou muito feliz em estar aqui e conversar com o senhor. Eu tô muito contente, estou muito feliz primeiro de receber uma introdução como essa, né? Me sinto extremamente honrado e acho que é um dos grandes prazeres da vida do professor é saber que alguma coisa positiva a gente transmitiu para os alunos, né? Nós somos formadores, então é extremamente gratificante saber que a gente acabou transmitindo algo de positivo para os alunos, que é um pouco honrar com a vocação de docente. Então, eu espero poder dividir aqui um pouco da experiência, que já está um pouquinho grande, né? E com isso tentar motivar as pessoas que não têm a chance de me encontrar na sala de aula, mas vão poder me ouvir, sei lá, onde for, né? Sim. Só falando em carteirada, nada mais justo também da gente começar dando uma seguinte carteirada. Esse professor aqui, ele se formou na Poli em 87, mestre em 92, doutor em 97, livre docente em 2011, aliás, também tem um pós-doc que fez em 2010 em Catalunha, me corrija se eu estiver errado. Então, aqui eu acho que o calibre é um pouco grosso do que a gente está falando aqui, então também é algo interessantíssimo, é uma proposta que a gente também tenta trazer, que mesmo as pessoas da mais fina cadeira científica, onde estão na ponta da tecnologia, conseguem trazer essa coisa da comunicação. Acho que é um papel importantíssimo. E, bom, só para vocês terem noção também, quem que a gente trouxe aqui é uma pessoa que acho que sabe um pouquinho de engenharia civil. Se a gente perguntar pelo menos levemente, eu acho que é um cara que consegue responder. Eu acho, não sei, né? A gente vai conversar um pouco melhor, a gente vai descobrir isso aí. Mas, bom, então vamos para as primeiras perguntas. Deixa eu pegar aqui. Bom, se vocês me permitem, eu gostaria de fazer essa. Professor, o que levou o senhor a chegar até onde o senhor está? Qual foi a motivação que o senhor teve primeiro de tudo, eu quero ser engenheiro civil, eu quero entrar na USP, quero ser professor, quero fazer pós-doc em Barcelona. Como é que foi toda essa trajetória? Oxe. Bom, então eu tenho que começar do começo. Na verdade, eu não fazia ideia, quando era garoto, de fazer engenharia civil. Eu queria ser bombeiro, porque passou um carro de bombeiro na frente de casa e eu achei aquilo fantástico, maravilhoso. Parecia uma espaçonave com super-heróis. Aí o primeiro sonho era ser bombeiro, moleque. Mas depois de um tempo eu percebi que talvez não tivesse nem tamanho para isso. Mas o fato é que quando eu estava na oitava série, um professor de matemática que gostava muito de mim, professor Pier Giuseppe Tusi, eu tenho muita saudade, e vocês sabem que os professores fazem diferença da gente, eu procuro fazer como ele. Ele sentou do meu lado e falou o que eu queria fazer da vida. E eu falei que eu não sabia. Naquela época eu não tinha ideia do que eu queria fazer na vida, não tinha referências de engenharia, inclusive, na própria família, para poder ter ideia. E ele me recomendou fazer um colégio técnico, né? E o Liceu de Artes e Ofícios tinha um vestibulinho, falou, vai lá, faz o vestibulinho, vê o que você acha. E eu prestei edificações para saber o que era, basicamente, né? Para ter uma ideia de formação profissional de alguma coisa que eu achava já interessante. E dentro do curso técnico de edificações do Liceu, eu gostei muito da engenharia, né? Daquilo que me aproximou da ideia da engenharia. E também tive professores fantásticos, como o Paulo e o Severino, que me deram um ânimo muito grande para seguir na carreira. E, na época,
Nori Alex era meu colega de liceu e passou na Poli antes de mim, um ano antes, né? Porque ele é um pouco mais esperto, eu acho. E aí ele me animou e eu acabei fazendo Poli também. Entrando na Poli, aí, a ideia da docência, pesquisa, começou com iniciações científicas. Na verdade, a docência começou um pouco antes, né? Quando no último ano do liceu eu fiz CPUR, e aí o tenente Fernando me pediu para dar uma aula de cimentos lá. Eu falei, meu Deus do céu, dar uma aula de cimento, né? Porque eu fiz engenharia também, né? Engenharia de combate dentro do CPUR, e aí eu dei essa aula, e ao contrário do que eu normalmente esperava, né? Que era um monte de zoação dos colegas e provocações do tenente, ele falou, foi boa aula. Eu quase tive um choque, né? Quer dizer, eles elogiaram a aula. Aí você fica com aquela sensação, nossa, será que eu levo jeito? Será que eu consigo me virar bem com esse negócio? E isso despertou a ideia de poder, um dia, virar docente. Fazendo a Poli, eu precisava de uma grana, então eu comecei a dar aulas particulares, de tudo, de desenho técnico, de concreto, de resistência, aquelas aulas que eu tinha chance, né, de dar para o pessoal. Os colegas, eu acabava dando aula, eu comecei a realmente me animar. E fiz iniciação científica, fiz estágio, na verdade, no IPT, que é um instituto fantástico de pesquisa, onde eu falei, pô, tá aí um caminho interessante, associar pesquisa e docência, né, que são as duas coisas que eu mais amo fazer na vida, né, profissional, claro. Existem outras coisas maravilhosas para fazer na vida que não só a profissão, é bom que esteja claro. E aí, assim que eu terminei a graduação, os convites para fazer pós-graduação, tanto na área de estruturas, como na área de construção civil, e eu fiquei realmente muito balançado com as palavras do professor Henrique Lindenberg, na época, né, que estava querendo, digamos, me levar para a área de estruturas. Saudoso Lindenberg. O senhor teve aula com o Lindão? Não é possível. Oi? O senhor teve aula com o Lindão? Não, não tive. Eu não tive aula. Ele só fez uma prova oral comigo. Na minha época tinha prova oral de resistência. Nossa não pôde fazer a prova, e ele foi fazer a prova oral comigo. E eu nunca tinha conversado com ele, eu tinha conversado muito pouco. E aí, na primeira pergunta, ele fala assim: seus pais são portugueses, né? Eu falei, meu Deus do céu, como é que ele sabe? Eu falei, inacreditável. Aí ela falou, 3 pontos da prova. 3 pontos. Aí, cara, eu já estava animado. Eu falei, metade da prova já foi, com essa daí eu faço. E aí eu lembro a segunda pergunta, né? Então sua mãe deve fazer uns bolinhos de bacalhau muito gostosos. Eu falei, e pior é que não, ela veio muito nova, o bom dela é a feijoada. Ela brasileirou total. Caramba! Aí ele achou muito divertido isso, eu fiz a prova, terminou bem. E aí ele me conhecia desde aquela época, de conversa com os colegas, e das coisas que eu aprontava também, né? Porque eu fui representante discente e tudo mais, eu era bem ardido com as argumentações com os colegas. Acabei trazendo, digamos, essa aproximação com eles. E aí depois na pós-graduação e a docência foi algo natural, porque apareceu, depois que eu comecei a fazer a pós-graduação na área de construção civil, apareceu a vaga, né, como docente, comecei dando desenho técnico, inclusive, e aí é história. Aí eu fui seguindo a carreira normalmente, e eu tive a sorte em 2010 de fazer meu pós-doc lá em Barcelona, muito próximo de 2 professores que eu já conhecia há muito tempo, o professor Luiz Agulhó e Antônio Aguado, que eu conheci desde a época do início de mestrado, e foi um entrosamento espetacular. Então, até hoje eu tenho atividades de pesquisa em parceria com a Politécnica da Catalunha, o que me deixa muito honrado, né, com esse vínculo que acabou se formando e está, inclusive, se robustecendo ao longo do tempo. Hoje em dia, o professor Luiz não está mais entre nós, o professor Antônio Aguado acabou de se aposentar, agora em agosto, mas tem o professor Alberto de la Fuente, que eu continuo em um excelente contato, e a gente segue trabalhando juntos, graças a Deus. Nossa, meu Deus do céu.
Se essa pergunta já foi assim, imagina as outras. Vamos lá. Professor, agora nós temos a segunda pergunta, que é assim: me conta uma história engraçada assim que o senhor teve na graduação, algo que foi icônico para o senhor, que vai ficar na memória, tirando essa, que já foi uma, eu nem sabia que o senhor tinha. Porque é que a gente fala, né? Às vezes a gente tem professores mais velhos, professores mais novos, e a gente não acha que os professores mais novos tiveram aula com esses professores mais velhos. Mas me conta uma história engraçada assim que aconteceu na graduação, ou que vai ficar para a vida do senhor assim, ou que teve um grande aprendizado, até que possa também trazer assim, ajudar a gente que está na graduação. Dá uma motivação até pra gente também, uma coisa assim. Olha, foram várias histórias, mas talvez uma das histórias que mais eu guardo assim com carinho foi uma história que num dia que eu estava muito desanimado, né, que estava muito chateado porque, digamos, o resultado da nota da prova não foi aquele que eu esperava, uma coisa que nunca acontece na Poli, né? A gente nunca acha que teve uma nota, digamos, desfavorável. Não, brincadeiras à parte, a gente sempre toma um susto com algumas notas, e teve um dia que eu estava realmente desanimado, estava cansado, com um monte de coisa para fazer, devia estar com uma cara extremamente feia, e aparece a minha colega, e ela olha para mim, e aí, com um sorrisinho assim, né? Ele falou: o que aconteceu? Falei: eu vou largar a Poli, eu vou vender tomate na feira. Eu comecei a falar um monte, mas não sabia de nada, coitado. E eu despejei para ela, né, um monte de reclamações, e ela continuou olhando para mim com um sorriso amável, assim, né? Aí ela chegou para mim e falou: terminou? Aí eu falei: terminei, né? Aí ela simplesmente falou: olha, se você largar a Poli, eu vou te encher de porrada. O que eu tenho que dizer que na época não era normal uma menina falar que encher de porrada o colega. Eu tomei um susto, falei: o que está acontecendo? E quase caí para trás. Ela, de fato, conquistou minha atenção. Então, a gente tem que perceber que, às vezes, tem que ter algumas atitudes um pouco fortes para conquistar a atenção de alguém. E o que ela falou em seguida foi que ela tinha muita confiança em mim, né, como pessoa e como engenheiro no futuro, que ela tinha mais confiança em mim do que nela, até na atuação de engenharia, ela sendo filha de engenheiros, inclusive. E então, depois do susto, me veio sempre uma emoção muito grande, porque a gente passa por dificuldades, e acho que uma das coisas que ajuda muito a enfrentar a Poli, ou a enfrentar os estudos, os desafios, é ter companheiros, é ter gente, ter amigos que ajudam a passar pelas dificuldades, e isso é fundamental na vida da gente. Então, eu lembro com muita saudade da Bia, porque foi seguramente uma amiga para mim que ajudou demais no processo, em várias conversas e trabalhos conjuntos, que eu ia para a casa dela, para a gente fazer trabalhos juntos, e a família me tratou sempre com um carinho especial, e fez com que isso desse ânimo, né, para enfrentar as dificuldades, inclusive as notas ruins. Então, é sempre bom a gente ter um parceiro, ter um amigo, não um amigo real, né? Não um amigo virtual. O amigo que você pode contar com o ombro e escutar que vai tomar uma porrada se fizer essa besteira de largar a carreira que você nasceu para isso, segundo ela, né? Então, é sempre importante valorizar esse tipo de relacionamento pessoal, sincero e aberto da amizade, inclusive dentro da própria graduação, porque os desafios são grandes e isso ajuda muito. Justo. Certo. Bom, e a gente está justamente num cenário bem de pandemia, né, que está todo mundo isolado, né, nas suas casas. Bom, na medida do possível, né, quem pode acaba ficando. Mas como o senhor tá enxergando o EAD, né, com os alunos? O senhor viu alguma certa mudança nas relações entre eles? Como é que está sendo, assim? Como é que o senhor está enxergando como professor? Nós, na verdade, nós estamos fazendo o EAD, nós estamos fazendo o ensino remoto na Poli, né? O EAD vai um pouco além disso. Nós teríamos que, por exemplo, na minha disciplina de materiais, ter um material bibliográfico, um material de suporte pedagógico muito melhor do que a gente tem para que o EAD funcionasse melhor, né?
Então, nós temos uma série de limitações. A gente fez, na verdade, a adaptação do ensino presencial para o ensino remoto. E isso acaba sendo um prejuízo, né? Pode ficar um pouco pela metade, né, o caminho. E isso tem a ver também com esse tema de você ter o colega, de ter o parceiro, que psicologicamente ajuda bastante. A história que eu sempre gosto de contar é a seguinte, né? Você está chegando na escola e lembra que não fez o trabalho, aí você já fica deprimido, né? Você já fica sentindo o pior dos alunos, um resto da humanidade, uma desgraça, um negócio horroroso. Aí, né, o Marcos encontra o João e descobre que os dois não fizeram o trabalho. Pronto, estou em boa companhia, já não estou tão mal. Pelo menos eu não já aconteceu, sozinho, né? Por sinal, já aconteceu várias vezes. Não, isso é uma hipótese. Mas depois vocês encontram o Guilherme, encontram o Rafael, encontram o Zezinho, que também não fez. Nossa, no sexto, o errado já está o professor. O certo já está você, porque ele não devia nem ter mandado fazer aquele trabalho. Então a autoestima de você já está melhor, você já chegou animados. Então, mesmo o revés de não ter feito o trabalho, já dá uma melhorada, já dá uma moral para poder chegar na aula. Com esse ensino remoto, a gente está dissociado de todos. Então, o principal prejuízo para os alunos é essa falta dessa empatia de contato com os colegas que ajuda a passar essas dificuldades. A coisa fica extremamente isolada, né? Então, esse é um lado ruim. Por um lado, assim como docente, que vocês conhecem, eu adoro a interação nas aulas, né? Eu gosto de ver a cara dos alunos, interagir o tempo todo. E eu fico dando aula, vendo umas letrinhas, não aparece nem a cara do aluno, e eu fico rezando para ninguém estar dormindo do outro lado, ou sei lá o que está fazendo do outro lado. É uma sensação muito estranha, porque a gente depende um monte desses contatos pessoais, contatos visuais, porque muitas das informações que nós recebemos são subliminares, né? Eu sempre recomendo, né, ter nas aulas, né, o livro Subliminar, do Leonardo Miladinov, porque é um pouco a transmissão de confiança e de segurança acontece por sinais não diretos e não só com palavras, mas nesse contato pessoal que o docente tem que mostrar para os alunos que, confia, né? E às vezes é por uma percepção e não pelo simples discurso. E eu às vezes me sinto extremamente discursivo, né, na aula à distância, na aula remota. E isso eu acho que perde um pouco do potencial. E mais, né, eu nunca pensei em ser radialista ou coisa do gênero, sempre pensei em professor com aula presencial. Então eu tenho que me adaptar a essa nova realidade e é um desafio grande. Não, realmente é algo que veio para mudar tudo. Eu acho que, do ponto de vista do aluno, o principal, isso também se tratando de engenharia civil, é a questão também, às vezes, da gente não ter os materiais para trabalhar, a gente não consegue sentir na prática o que a teoria trouxe para a gente. Eu acho acho que é o pior problema, os laboratórios, a gente não conseguimos ter acesso aos laboratórios, então a gente fica tudo muito na teoria. Eu não sei até como que vai ficar, nem sei se teremos o próximo semestre presencial, tá? Mas eu acho que, não sei, para mim a maior dor é isso. Acho que acabou ficando assim, para a gente trouxe um pouco de maleabilidade, ficou um pouco mais flexível os horários, então a gente consegue assistir uma aula gravada, caso não dê para assistir, vai ter um médico, alguma coisa, a gente consegue assistir. Mas acho que também, professor, algo que é interessante e que eu vi até alguns vídeos dos alunos todos com a câmera fechada assim na aula, e aí todo mundo marca, abre assim, e tem professor que às vezes chora de emoção, porque parece que a gente está falando, por exemplo, às vezes a gente está tendo reunião, vai da equipe de concreto, e do nada todo mundo fecha a câmera assim, e só você começa a conversar, e parece que você está falando com ninguém. Imagina isso numa escala de 100 pessoas. Então, eu senti um pouco na pele como que deve ser o papel do professor e como ele está sendo fundamental e como que é angustiante o senhor dar a aula e não saber se a pessoa está em outra aba, se mutou o site, se mutou o Meetings, então é bem complexo. Exatamente isso. Professor, só pegando também um ganchinho da Poli,
A gente queria fazer uma pergunta para o senhor e algo que eu tenho bastante dúvida, sim. Por que o engenheiro costuma ir bastante para banco? Principalmente engenheiro da Poli. A pergunta polêmica. Polêmica, porque assim, professor, convenhamos. A gente passa 5, 6, alguns 7, alguns 8, alguns 9 anos se fudendo na Poli, vai, tira a nota vermelha, recupera, pega DP, volta, blá, 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 tira o diploma, putz, vou para banco. Qual é a justificativa da pessoa sofrer tanto numa engenharia e no final ir para uma área que exige domínio de engenharia, exige soft skills de engenheiro, mas que não é o foco dele? O cara estudou tecnologia de concreto, materiais cimentícios, Resmate, McFlu. Qual é a justificativa do cara ir parar no Itaú, no Morgan Stanley? Qual é a justificativa? Bom, é difícil, né? Eu tive vários colegas que foram trabalhar em banco e optei por ficar em engenharia. Então, eu talvez não seja a melhor pessoa para responder essa pergunta, porque era difícil entender esse tipo de atitude. Era um pouco isso. Pô, eu fazendo engenharia, eu vou resolver problema de gente real. Né? Quando eu faço minhas pesquisas de tubo de concreto, eu estou ajudando a diminuir os problemas de saneamento básico do país. São 100 milhões de pessoas sofrendo com isso. Aí você atua diretamente em tornar a vida das pessoas melhores. Né? Quando você trabalha, sei lá, como eu trabalhei muito, né, com concreto projetado e reforçado com fibras, que hoje é usado em praticamente tudo que é obra de infraestrutura, como barragens e túneis. E então isso melhora a condição de transporte das pessoas e melhora a condição de fornecimento de energia do país. Então, praticamente, depois da minha tese, a rádio de Itai, de Machadinho, é uma tecnologia que está sendo empregada em tudo quanto é barragem de concreto sendo executada no país desde então, né? Então você fala, ué, e no banco? Bom, no banco o dinheiro passou na minha mão, basicamente isso, né? Então, o banco, ele gera muito resultado. Que resultado? Financeiro. E eu não sou, digamos, capitalista a esse extremo, digamos. Em si, eu sou capitalista. Eu ainda não, como você já sabe, eu não sei o que eu sou nesse momento, né? Desse ponto de vista de raciocínio econômico, né? Mas eu acho que o dinheiro tem que servir as pessoas antes de qualquer outra coisa. E as pessoas, às vezes, se encantam com a possibilidade de ter mais recursos, que é justo. Eu acho que as pessoas têm que ser muito bem remuneradas. Nós temos algumas profissões hoje no Brasil que são muito mal remuneradas perto daquilo que fazem, né? O pessoal da saúde, por exemplo, né? Professor, sabe, não tem um salário proporcional à demanda e à responsabilidade, né? Porque passa pela mão do professor um monte de gente e ele é diretamente responsável por essa formação. E no banco você tem uma condição de remuneração melhor. Então, isso eu escutei de alguns, né, que eles estavam atrás de uma condição melhor de remuneração, que é uma forma de você não, digamos, não se prender um pouco ao sonho. Mas eu sou idealista, né? Então, olha, paciência. O meu salário não é nenhuma maravilha, minha aula vai ser uma maravilha, azar. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, assim, no sentido de que eu escolhi essa carreira, eu tenho que fazer aquilo que me deixa feliz, me deixa realizado, e na hora que a gente for para a cova e os vermes roerem, ou quando for para o crematório e virar cinza, o dinheiro não vai funcionar para nada. O que vai ficar é aquilo que a gente deixou nessa vida, o que a gente fez de bem para as pessoas, o que a gente melhorou para a vida das pessoas enquanto estava aqui. E um pouco essa esperança que me move, né, de estar aqui nessa vida e, de alguma maneira, de bem para quem está próximo de mim ou para aqueles que possam, de alguma maneira, ter contato comigo e acolher um pouco do fruto do meu trabalho, né, da minha ação na vida, como cidadão, inclusive. Mas é muito difícil, né? Eu sei que são decisões duras quando o pessoal toma essa decisão, e eu fico algo frustrado por ser um professor de engenharia e gostaria de ver quase todos os meus alunos, obviamente, trabalhando com engenharia e gerando os resultados, né?
Uma vez encontrei nessa barragem de Itá, quando eu fui para lá, porque o pessoal estava aplicando, era a primeira vez que estava aplicando concreto projetado com fibra na barragem. Aí eu fui para lá porque estava sendo construído pela CBPO na época, que tinha patrocinado a parte experimental da minha tese, né? Aí chego lá e encontro um ex-aluno, que agora, infelizmente, eu não lembro o nome dele. Não sou Lindenberg, então eu tenho que pedir desculpas, eu não consigo lembrar. Né? Aí eu chego lá e encontro ele, professor, mas ele estava feliz, né? Que nem o Jamelão falava, feliz feito pinto no lixo, aquela lamaceira, aquela bagunça, aquela confusão, o cara todo feliz porque era responsável pelo concreto de uma ensecadeira que ele estava fazendo lá na borda, sei lá, já não tenho muita certeza se era isso mesmo, mas o fato é que ele estava super contente com a missão dele, né, com a atividade dele, vendo uma coisa crescer, quer dizer, vai ter uma barragem que está lá, que está gerando energia, e ele tem uma parcela nisso, tem algo dele nisso. E isso para o engenheiro é algo extremamente atraente, né, e acho difícil entender como é que alguém larga isso, né, para fazer algo que é basicamente fazer o dinheiro girar, né, e render. Mexe bastante com uma coisa de realização pessoal, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Quando a pessoa fala assim, na minha realização pessoal é ganhar 1 milhão até os 40, sei lá. Então ele coloca uma meta e segue atrás disso. Não sei, aí se ele for fazer carreira docente... Não, mas a carreira docente, eu acho que é um pouquinho mais sutil o jeito, porque, por exemplo, um professor que foi do seu colega, ele fez o seu colega chegar até ali. Então, eu acho que é um pouco até mais sutil, eu acho que até mais impactante. Ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Nesse sentido de realização pessoal, sim. Realização financeira, não. Né? Então, pensando por esse ponto de vista, de fato, né? Quando eu tenho agora ex-alunos e orientados que estão formando outros pesquisadores, inclusive, né? Eu já tenho netos formados, né? Com mestrado e isso, cara, dá uma realização enorme, né? Vendo que você participou da atuação de alguém que já está formando outros pesquisadores. É um negócio incrível, uma grande realização. Né? Exato. É um pouco ser vô, né? É igual vô, cara. Vô não nasceu para consertar criança nenhuma. Vô nasceu para babar e estragar a criança, né? O que o pai tem uma desenhadora, o vô lá vai e quer fazer tudo pro neto, porque o pai que se cuide, né? De botar a criança ali. Eu quero me divertir com isso aqui. Minha mãe me fala bastante disso. Professor, o senhor sente então que... bom, primeiro de tudo, o senhor se sente realizado com o caminho que o senhor acabou trilhando, mas, acima de tudo, o senhor sente que vale a pena ser engenheiro civil, tanto no Brasil quanto na vida mesmo, no geral? O senhor acha que a profissão realmente vale tanto esforço, vale tantas noites sem dormir? O senhor acha que vale a pena? Eu acho. Depois eu poderia passar para vocês 2 artigos que eu li recentemente. Por favor. Que eu achei muito interessantes, que mostram que você diminui a desigualdade social investindo em infraestrutura. Então, quando você tem uma infraestrutura bem instalada, todo mundo pode andar de metrô. Então, você vê uma grande cidade com uma baita uma infraestrutura, as pessoas andam de táxi, andam na rua, andam normalmente de maneira igual. Em São Paulo, que você tem uma desigualdade muito grande, tem gente que pega aquele ônibus lotadaço, lá na periferia, gasta horas lá, enquanto que o outro chega de helicóptero. E é uma distância absurda, quer dizer, um gasta 3 horas, o outro gasta 3 minutos para fazer o mesmo percurso, ou a mesma distância. Isso é desigualdade social. A falta de água, a falta de saneamento básico, isso faz com que as pessoas, principalmente as mais vulneráveis, sofram muito mais com essa carência de infraestrutura. Quem providencia infraestrutura para a sociedade? Um engenheiro, especialmente engenheiro civil. Então, a gente tem que ter claro que o engenheiro civil tem um papel fundamental na saúde da sociedade. Okay? Não é também só fazer dinheiro com o negócio da engenharia civil, mas a gente melhora a vida das pessoas.
E, de fato, o que eu acredito piamente é que educação também ajuda muito a melhorar a qualidade de vida, diminuir desigualdade social. Então, eu estou atuando nas duas áreas, digamos, que eu acho que são vitais para melhorar a qualidade de vida da sociedade brasileira que me sustenta, porque eu fui crescido, digamos, e formado com dinheiro público. Eu estudei em escola pública, né? Eu hoje sou pago com dinheiro público de quem come feijão em São Paulo, porque a arrecadação do ICMS que paga o meu salário, eu tenho que dar esse retorno. Eu tenho que dar esse retorno. É a sociedade que está sustentando, a USP e os bancos e tudo mais que tem por aí. Vamos ser claros, né? E a sociedade saudável é que garante que o sistema todo funcione e funcione bem. Essa é que é a realidade. Por isso eu acho que vale muito a pena fazer engenharia, porque nós temos mais de 100 milhões, inclusive 100 milhões de pessoas no Brasil que não têm coleta de esgoto. É um absurdo, gente. É um absurdo. Hoje nós estamos tendo aula à distância com uma tecnologia fantástica e tem gente que sai na rua e pisa no próprio cocô. E pode ser que lá dentro de casa ainda estava com o celular na mão, escutando esse podcast, ou coisa do gênero, de um professor que ele nem faz ideia de quem seja, não sei. Mas o fato é que nós temos uma dicotomia, isso me deixa muito revoltado, né? Parece que os nossos governantes não têm muito gosto em inaugurar sistemas de saneamento básico, né? A não ser que não seja ano de eleição. A Bahia inaugura qualquer coisa, né? Inaugura até ponto de táxi novo, se for o caso. Mas a verdade é que a gente faz diferença na vida das pessoas e eu sou muito feliz de estar, por exemplo, trabalhando em algumas comissões da BNT. Acabei de publicar um livro pelo Comitê Brasileiro de Túneis para tentar melhorar a condição de controle do concreto projetado e reforçado com fibras. E quem vai ter acesso a isso? Qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, inclusive, né? Então, a gente está transferindo boa tecnologia para a sociedade, para que a sociedade tenha melhor retorno nas obras de infraestrutura, que é o que eu acho que a gente precisa. Professor, o senhor comentou sobre desigualdade social, e é algo que a gente bate muito na tecla. Eu gosto de fazer isso muito, até na equipe de concreto a gente fala muito de sustentabilidade, o senhor fala muito. Aliás, é uma frase do senhor que eu sempre falo nas minhas apresentações, quando eu vou prospectar patrocinador, que é: a gente não simplesmente deve ser um líder em si, um politécnico não deve simplesmente se formar para ser um engenheiro líder, ele deve ser um engenheiro líder com consciência sustentável. Só que assim, professor, convenhamos que, vou dar agora uma alfinetada, eu acho que, grosso modo, é muito fácil, ou simples, ou pelo menos não complexo, a gente falar de sustentabilidade para quem está na Poli, para quem está na FAO, para quem está na USP de modo geral, para quem está fazendo uma faculdade. Como que a gente consegue chegar para o seu Zé, que na hora de construir a casa dele, a gente fala assim: ó, seu Zé, é o seguinte, fizemos o orçamento da casa do senhor, a casa do senhor vai custar 150 mil reais. No entanto, nós temos alguns processos construtivos e alguns tipos de materiais que, a longo prazo, vão retornar para o senhor em redução de energia e vai ser um processo construtivo muito mais sustentável. No entanto, de 150 mil reais vai para 250 mil. O seu Zé, ele vai declinar na hora, porque vai pesar no bolso dele. Ele não tem essa noção de sustentabilidade, não chega para ele. Como que nós, sendo politécnicos, sendo líderes de engenharia, conseguimos passar essa consciência de sustentabilidade? Como que a gente consegue falar com pessoas que, por muitas das vezes, não tiveram acesso ao ensino médio, que são o ensino fundamental? Acho que, aliás, é um dos grandes pontos, porque quando a gente também fala de sustentabilidade, é o tripé. Muita gente, às vezes, pesa muito no ambiental e no social, mas esquece do econômico, que é onde vai atingir a grande massa do Brasil. Como que a gente consegue chegar nessa grande massa do Brasil e trazer essa cultura de sustentabilidade? De fato, a gente não pode colocar como um antagonismo de uma coisa ser sustentável ou verde e, consequentemente, ser mais cara, como
sei lá, eu vou comprar um ovo orgânico, né, sei lá, que as galinhas foram criadas soltas e vou pagar mais caro porque a galinha estava mais feliz na hora que botou o ovo, né? Não é assim o raciocínio, na minha opinião. Na verdade, o meu conceito de sustentabilidade é o seguinte: o seu Zé, que está querendo comprar a casa, ele querendo fazer a casa dele, ele vai querer fazer autoconstrução, vai gastar 100 mil reais com material, mão de obra e tudo mais, e a gente vai chegar para ele, olha, menos desperdício de material e vai gastar 30. Isso é sustentabilidade. Nós temos que arrumar soluções técnicas que, além de mitigar impacto ambiental, diminua custos, porque a gente vive com recursos limitados, inclusive financeiros. A sustentabilidade não é simplesmente minimizar o impacto ambiental, é garantir que as futuras gerações tenham condição de vida melhor, ou pelo menos equivalente a todos os benefícios que essas gerações aqui têm. A gente não pode destruir recursos para prejuízo das gerações futuras. Esse é o raciocínio da sustentabilidade. Sustentabilidade é sustentar a natureza humana da melhor maneira possível. Planetinha. Incluir coisas do gênero lá na frente. Então, se o seu Zé tem que gastar mais... Eu acho que deu uma cortada. Deu uma cortada. Professor, deu uma cortada na fala do senhor. Ele vai ter menos dinheiro para... Peraí, deixa eu voltar. Peraí. Estabilizar. Ah, tá. O Mitos é assim mesmo, professor. É assim mesmo. A gente ainda não pode alugar a sala, então... Então, ok, vamos lá. Olha, então, basicamente é isso. A gente tem que oferecer por menos, que o dinheiro a mais que o seu José está para construir sua casa, nós estamos tirando recurso dele, recurso extremamente importante, a família, a educação dos filhos, isso não está correto. E não é uma ilusão pensar que a autoconstrução vai resolver o problema de habitação no país. As soluções vão acontecer na direção de sustentabilidade, que eu tenho muito orgulho, foi uma parceria que eu tive com um suporte muito grande da Votorantim, porque eu orientei o Brito, né, que terminou a tese dele esse ano, e mostrava que algumas soluções que praticamente minimizavam a produção de resíduos dentro da usina, como os aditivos estabilizadores de hidratação, eles acabavam salvando alguns milhões por ano também, porque você evitando a geração do resíduo, evitava também a deposição no bota fora, você reaproveitando o concreto, você diminuía o consumo de material. Sim. Então, esse concreto, essa imagem do negócio, a gente sabe que a autoconstrução feita de maneira artesanal está colocando, em muitos casos, em risco a vida das pessoas que estão lá morando. A gente sabe que projetos de engenharia não são assim tão triviais. Construir uma casinha pode não ser lá um grande projeto de engenharia, pode ser projeto de engenharia nenhum. A gente sabe que a gente, usando a boa técnica, vai dar o melhor retorno possível para o usuário no menor custo. Senão, não teria muito sentido o que a gente está fazendo, gastando 5 anos de terror de vocês na Poli para aprender todo aquele monte de negócio. Não, mas um puxadinho aí. Meu Deus do céu, puxadinho nunca foi obra de engenharia. Eu aguentei isso aqui em casa o tempo todo, né? Meu filho assim, pai, você é uma decepção porque você fez um puxadinho. De fato, eu nunca vou fazer um puxadinho na vida, né? Isso nunca vai ser obra de engenharia, mas tem muitas pessoas que fundem, infelizmente. Professor, o senhor tinha tocado também no assunto de tecnologia, e até o senhor já falou de algumas teses, e tem uma pergunta aqui que eu gostaria muito de fazer para o senhor, que eu queria entender como que o lado acadêmico enxerga a tecnologia. Eu gostaria de saber do senhor como que o senhor enxerga a indústria 4.0 na construção civil. O senhor pode ficar livre também se quiser abrir para outras engenharias, para a sociedade no modo geral, mas especificamente na engenharia civil.
como que o senhor acha que as impressoras 3D e outras tecnologias vão impactar o nosso mercado? Aliás, que é um negócio que a gente sempre fala na nossa equipe de concreto, que a gente não pode simplesmente ficar fazendo forma de madeira, a gente tem que trazer tecnologia. Nós temos que fazer esse polo. E pegando o gancho dessa pergunta, eu também gostaria de saber qual é a função do engenheiro politécnico na nossa sociedade, no quesito vanguarda tecnológica. Bom, como eu enxergo, isso talvez não seja, como é que eu vou dizer, muito na onda, ou na moda do que aquilo que está sendo falado por aí. Então, mesmo impressão 3D, eu não acredito em impressão 3D gerando bons resultados num curto espaço de tempo para fazer casa, edifício, coisa do gênero, porque a gente vai aumentar muito o consumo de cimento e vai impactar mais o ambiente, vai aumentar o consumo de finos e vai dar uma dor de cabeça danada. A gente não pode esquecer que a construção tem que facilitar a vida das pessoas. Agora, se a gente vai fazer, por exemplo, uma impressão 3D de um edifício, a gente tem que começar primeiro, né, com uma bela de uma fundação, fazer uma boa base, porque ela exige precisão muito grande, como os robôs para construção, para produção de automóveis. Você tem que ter uma base firme, nivelada e que não tenha recalque para poder garantir a precisão do processo. Agora, imagina você construindo isso subindo e o concreto engratando ao mesmo tempo. A laje envergando, né? Não é isso não é um atalho, isso é só fancy. É fancy, é atrativo. Como televisão 3D. Televisão 3D era fancy, era atrativo no começo do século. Quem tem hoje? Ninguém. Não funcionou. A gente tem que verificar as boas tecnologias que realmente funcionam, que resolvam a vida das pessoas. E uma pessoa que me influenciou muito nessa linha de raciocínio foi o Luiz Henrique Ceotto, que é uma pessoa que eu admiro muito, e se vocês quiserem, tá aqui minha dica, né? Convidem para ele fazer um bate-papo com vocês, porque é uma pessoa fantástica. Ele deu umas aulinhas lá na Poli, a gente convidou para ele dar uma aula magna de final de curso de materiais e foi espetacular. Então, primeira coisa, nós temos que ver que a sociedade está mudando. Então, essa sociedade ela tem que garantir a sustentabilidade, mas tem que garantir retorno também. As empresas não vão fazer o seu trabalho por amor à arte, por idealismo. Não, ela tem que gerar resultados. A coisa tem que se pagar. E hoje a gente ainda tem uma postura extremamente tradicionalista, extremamente artesanal na construção civil, que é a minha velha história com alvenaria e argamassa, que já vai totalmente contra o raciocínio da indústria 4.0, e quem quiser pode ler o artigo que saiu na revista FAPESP, que tem as declarações do professor Vanderlei e do professor Fabiano, que falam exatamente disso, quer dizer, a alvenaria, a construção, digamos, artesanal, convencional, vai contra essa construção clean, essa construção bem pensada, que é a construção civil se transformando na indústria de montagem. O pior ambiente para uma tomada de decisão é justamente a obra. A gente tem que chegar na obra com tudo resolvido. Nós vamos estar trabalhando sob chuva, vento e tudo mais. Não é para ficar tomando decisão naquele momento. As decisões de engenharia a gente toma antes no projeto, na concepção, garantindo que seja a melhor possível. Na obra, quando tem que tomar decisão, a grande chance de acontecer uma gambiarra. Então, o que a gente tem que fazer? Garantir que na obra a gente só monte, já saiba o que vai fazer. Então, tem alguns projetos que o Luiz Henrique está trabalhando, em que ele simplesmente vai lá e monta o edifício. São projetos que já estão olhando para as novas gerações, como vocês, que é uma geração que pensa diferente da minha e das anteriores. Não precisa ter 3, 4 vagas de carro. Alguns de vocês não querem nem ter carteira de motorista, né? Porque vai gastar um baita de um dinheiro para comprar um carro, dessa coisa toda. Não vale a pena. Vocês querem ter o quê? Proximidade com o metrô, facilidade de acesso para o trabalho, salvar um bom dinheiro para poder viajar, poder sair com os amigos, poder ter uma vida social interessante, do ponto de vista prático. Vocês não vão fazer uma super recepção, é uma outra linha de raciocínio, uma outra linha de valores.
Nós temos um monte de apartamentos em São Paulo com 3, 4 vagas, os filhos saíram e está lá aquele monte de vaga, né, ociosa nos edifícios. Então, a gente tem que adequar essa nova expectativa com uma tecnologia que seja a mais isenta de improvisações, gambiarras, jeitinhos e coisas do gênero, porque aí vira indústria mesmo. E a gente vai resolver o problema habitacional do país, não é com a autoconstrução, com a construção artesanal. Falta automóvel. Então a gente vai construir um carro artesanal. Não, vamos fazer a construção de automóveis via mutirão. Não tem nenhum sentido. Isso parece piada, e é piada, mas na construção civil a gente ainda escuta esse tipo de coisa. Então nós vamos ter solução quando problema de escala, indústria de montagem, que seja a mais eficaz possível para ter economia, inclusive de escala, e com o mínimo de produção de resíduos e jogando material fora de maneira inútil, por desperdício. A construção civil é a indústria do desperdício em muitos casos. Isso não pode acontecer, não pode ser aceitável. Justo. E professor, só também pegando esse ganchinho, o que o senhor acha do papel do engenheiro politécnico, ou nós que seremos, enfim, futuros engenheiros, espero que tudo dê certo, para a sociedade no quesito vanguarda tecnológica, de sermos tecnologia de ponta e sermos modelo para a engenharia e para a construção civil? Vamos pensar em escala, não só estadual, vamos pensar em escala nacional. Qual o papel do engenheiro politécnico para a sociedade? Bom, o engenheiro politécnico é de escala mundial. Hoje ele não tem mais só escala nacional, como eu tenho ex-alunos trabalhando em vários lugares, inclusive em Espanha, França, Portugal. Um desses meus alunos tinha cidadania portuguesa, ele me encontrou no último dia lá, quando ele estava na Poli, ele ia viajar para Portugal para trabalhar em Portugal, ele vai trabalhar em qualquer canto, né? É um pouco essa visão globalizada, onde a competência do politécnico pode servir no Brasil, pode servir fora, mas obviamente a gente tem que pensar primeiro no Brasil. Por que primeiro no Brasil? Porque nós somos sustentados pela sociedade brasileira. Então, um pouco que me deixa, digamos, entre aspas, chateado, né, é que a gente investe um monte na formação do engenheiro na Poli, ele vai pegar todo esse investimento e vai gerar frutos em outros lugares. É um pouco frustrante. Isso não culpa deles, mas acho que é uma culpa das lideranças políticas que tivemos no Brasil, e tiraram horizontes de felicidade dos jovens. O jovem tem que ter esperança, ele tem que ter gana de trabalhar no seu país, ele tem que ter esperança. E quando a gente vê esses políticos recentes que tiraram muito da esperança dos jovens, que eu vi o quanto de vocês se animou em ir para o exterior, isso é um sinal do grande fracasso que nós tivemos das lideranças políticas do país, infelizmente. Agora, apesar disso tudo, a gente tem uma função, como sempre teve o Politécnico, porque o Politécnico ele jamais tem zona de conforto. Ele entra na Poli e a zona de conforto dele desaparece, né? A primeira aula de cálculo, né? Eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu me meti? Né? Falei, bom, na segunda deve melhorar, e só ficou pior, né? E a nota da primeira provinha, que eu estudei em uma semana, não era nem a prova, era a provinha e veio lá 1. Eu achei que tinha esquecido um 0, deveria ser 10, mas não, era 1 mesmo, era o meu nome e era 1. Aquilo é inesquecível, essa sensação de, meu Deus, que fria. Olha, professor, a gente tá rindo, mas é porque eu e o João, a gente tem um trauma, assim, complicado em cálculo 1. A gente tem um trauma enorme, assim. Nossa, minha P2 de cálculo 1 foi uma... Meu Deus do céu. Minha P2 de cálculo 1 foi um tiro de 12 na testa. Mas a vida é essa na Poli. A gente já fica fora da zona de conforto o tempo todo. Por que a gente vai sair da Poli para depois abraçar a zona de conforto simplesmente? Parece que a gente foi treinado para ser um super atleta para depois ficar na frente da televisão tomando cerveja e comendo salgadinho. Não tem muito sentido isso, né? A gente é treinado para ter um bom desempenho. Então, na Poli, o indivíduo é treinado para ter um bom desempenho fora da zona de conforto. E trabalhar com inovação tecnológica, trabalhar fora dos protocolos, é para quem está acostumado a trabalhar fora da zona de conforto.
Para o engenheiro que quer trabalhar na zona de conforto, ele vai seguir o protocolo, vai seguir a recomendação, a norma. Não, eu faço o que a norma mandou. Não, eu sempre fiz assim, eu sempre vou fazer desse jeito. Ah, mas isso aqui é novo, é total novidade, a gente precisa só investir mais, estudar um pouquinho mais. Não, pelo amor de Deus, já estou com tudo resolvido desse jeito. Você vai me arrumar essa dor de cabeça agora. Então, nós temos que parar com esse comodismo. E o Politécnico tem que tirar um pouco dessa experiência, desses desafios constantes que teve durante o curso, para botar na linha direta, digamos, de resolução do problema da sociedade. O que eu vou sair aqui da zona de conforto para arrumar alguma coisa nova, diferente e fundamentada? E esse é o ponto básico, a Poli não deixa passar. Tem que estar bem fundamentado. A gente não vai matar ninguém com uma solução inovadora, mas ineficaz do ponto de vista técnico. A gente não pode fazer isso. E essa carga teórica, essa carga técnica de ter a Poli tão forte, justamente para garantir que a gente possa fazer alguma coisa diferente, mas fundamentada. Então, o papel do Politécnico é de ser liderança. Uma vez eu fui dar uma aula para o pessoal de uma determinada obra, que não vou poder dizer qual é, né, para encarregados, engenheiros, né, e teve uma hora que um dos encarregados falou, professor, aqui a gente tem bons engenheiros, mas a gente só fica com um Politécnico só por vez. Eu falei, um Politécnico só por vez? Sabe como é que é, professor? Ele tem muitas ideias, né? Então ele fica inventando moda o tempo todo, deixa todo mundo maluco. Então a gente tem que ter um só. Aí aparece alguma coisa que ninguém quer fazer, não sabe como resolver, a gente bota na mão dele, ele fica ocupado e feliz, enquanto que os outros vão tocando a obra, entendeu? É um pouco isso, né? O cara que vai trabalhar fora da zona de conforto é o Politécnico, ele que vai inventar alguma coisa, trazer alguma solução. Para seguir protocolo, olha, o Politécnico não é bem equipado para isso, né? Ele pode ficar um pouco, como é que eu vou dizer, frustrado, né? Por estar sendo, digamos, atuando muito aquém daquilo que ele poderia produzir. É que depois de mecânica dos fluidos, a gente aprende uns métodos não tradicionais de resolução de questões. Assim. Sim, mecânica dos fluidos é inesquecível. Inesquecível. Nossa, nem me fale. Mas, professor, isso que o senhor estava falando principalmente sobre, né, a evasão de politécnicos do país, eu queria também, eu queria entender isso, porque é uma questão até um pouco pessoal minha. Eu estava até conversando com a minha namorada esses dias. Eu, particularmente, eu não acho que a política hoje no Brasil... na verdade, assim, o Brasil ele sempre foi o país do futuro. Sempre foi. Eu conheço desde as músicas do Legião Urbana falando isso, quando eu era adolescente, enfim. Sempre é o país do futuro. Parece que esse futuro nunca chega. E eu não sinto que eu sou obrigado, como pessoa, a mudar esse país. Eu não sinto que eu seja eu que tenho que ser a mudança, entende? Eu não sinto isso, eu não penso isso. Mas, ao mesmo tempo, eu, por exemplo, eu entrei na Poli, eu tenho um ensino de ótima qualidade, fruto do dinheiro público. Então, assim, parece que para mim vem um certo dilema entre eu estou sendo financiado pelo Estado, que eu particularmente não gosto, digamos assim, não me sinto confortável. Não gosto é um eufemismo grande, mas de outro lado eu sinto que eu queira sair daqui. Então, como é que o senhor vê essa história? O senhor acha que quando a gente entra na Poli, quando a gente assina de fato a matrícula, a gente, de uma certa forma, a gente assinou um contrato com a sociedade? Olha, sim, com a sociedade sim, com os governos não. E a gente tem que separar essas coisas, né? Quando você vê um governante falando que é pelo governo, que sem o governo não vai acontecer nada, que isso para mim é uma atitude fascista, né? Que falava sempre tudo pelo Estado, tudo com o Estado, eu odeio esse tipo de coisa. E a gente aqui no Brasil às vezes faz essa confusão de misturar o Estado, digamos, o governo com a sociedade. Nós devíamos ter uma visão de sociedade brasileira, nós devíamos ter uma visão de nação, de identificação de uma coisa preciosa, que foi a nação que acolheu meu avô quando migrou de Portugal,
E o meu avô amava de paixão esse país porque deu espaço para ele poder trabalhar e levar a família adiante, com gente muito boa, com amizades que ele fez aqui e que o tornou feliz, lhe deu esperança. Eu vou ver de Portugal num pós-guerra, numa situação muito difícil, o Brasil lhe animou a tocar a vida adiante. E a gente precisa ter isso reconhecido, é um país que tem muitas virtudes e eu sou muito grato a isso, né? Porque senão nem existiria. Essa aqui é a verdade. Agora, hoje a gente confunde porque os nossos governantes parece que qualquer solução para a sociedade vai ter que passar por eles. Parece que tudo só vai acontecer se tivermos uns bons governantes. Gente, a gente só teve governante, digamos, de difícil adjetivação nesses momentos, né? Abaixo da média. Abaixo da média. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, falando umas coisas que eu não quero nem entrar em muitos detalhes, e pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de cima, pode ser de baixo, tanto faz. A gente vê os candidatos a vereador, que é um pouco retrato, né? É um pouco assim, vai fazer o quê lá, meu Deus do céu? Vai trazer o quê de benefício? Então, e o país segue adiante. O país funciona. Nós vemos um monte de coisa que funciona nesse país, apesar dos governantes. E a gente tem que mudar esse raciocínio. Vamos fazer a nossa parte. E um pouco isso, essa visão que a gente precisa mudar, é, olha, o governante pode ser um lixo, mas a nação é um negócio incrível. Nós temos uma nação plural, fantástica, né? E a gente tem que valorizar essas virtudes que o Brasil tem. Então, só um exemplo, né? Quando eu estava lá na Catalunha, eu andava na rua e com essa minha cara ibérica, muita gente vinha falar em catalão comigo e eu não entendia nada, né? Eu falava, perdão, né? E já empezava a falar em espanhol para entender que não era de allá, não. Isso, o pessoal pediu desculpas, né? Mas todo mundo achava que eu era catalão igual, quando eu andava na rua, como os meninos que estavam procurando uma pista de skate, que não faziam entender onde era, eu menos ainda, onde é que era a pista de skate que eles estavam procurando. E a Catalunha está num movimento separatista grande há um bom tempo, né? E veja, eu não era nem da Catalunha, o pessoal já achava que eu era catalão. Agora, qual que era a diferença assim da cara, né, do cara de Madrid para da Catalunha? Gente, é muito difícil dizer de onde é um, de onde é outro, andando pela rua. Então, são todos a mesma cara, como eu brinquei com um amigo meu lá, que era separatista, que eu nem quero entrar no mérito se deve separar ou não. Eram todos com a mesma cara, se julgando diferentes. No Brasil, a gente tem de tudo. A gente tem preto, tem japonês, a gente tem branco, a gente tem índio, se tiver verde, a gente tem também, se tiver azul, a gente tem também. E como nas festinhas que tinha de aniversário aqui em casa, né, que tem um padrinhos da minha filha, que é um japonês casado com italiana, o padrinho da outra filha é um negro casado com uma alemã, aquela mistureba toda, e todo mundo achando que era brasileiro, é tudo normal. É incrível. Isso é uma virtude fantástica da nossa sociedade. Uma sociedade rica, plural, né? E que a gente tem que valorizar, como esses meus compadres, né? Um japonês, o outro é negro, e a gente se acha irmão, quer dizer, lida como se fosse irmão. E qual é o problema da cor? Não tem problema nenhum, a cor não é nem problema, nem solução. A gente se encara como brasileiros com uma mesma identidade. E isso é fantástico. A gente tem que aprender a tirar esse sinal de valor da nossa sociedade, não aquilo que o político fala. Eu nem quero... também, né? Exato. Então, a gente tem que pensar que o nosso retorno é para a sociedade que não é o do governo. O dinheiro que está vindo para a gente tem um atravessador que, às vezes, é um canalha. É um canalha, que ele, no atravessar, ele dá um jeitinho de sobrar alguma coisa para o bolso dele. É o corrupto. É o atravessador que tira a sua parcela quando não devia estar mexendo em nada. Esse é um canalha. Agora, quem está pegando o ônibus e comendo feijão e tudo mais, ele está contribuindo para a gente, ele merece o retorno, porque ele não tem culpa, né, do canalha que virou governante, em vários casos, né? Então, nosso retorno social é para essas pessoas. Né? É para quem bebe água. E a gente tem que garantir água para a cidade de São Paulo no futuro. O professor Coqueu Errara sempre falava que a gente tinha que se preocupar muito com isso, porque era a garantia da sustentação da sociedade.
E é o que a gente tem que fazer. Nossa. Eu vou falar de água porque senão eu vou ficar puto com o Alckmin desde 2014. Eu sou muito puto com ele. Desde 2014. Professor, algo que eu gostaria de perguntar para o senhor, que, aliás, eu também ouvi falar de outros professores, não só os professores, mas a gente também enxerga isso, e os nossos colegas, os pianos, também falam isso às vezes da gente, que nós somos, como posso dizer, deveras arrogante. E eu juro que, para mim, não, mas até alguns familiares meus falam que eu me tornei um pouco mais arrogante depois de ter entrado na Poli. Ah, não, eu sempre fui. Não, e os colegas da USP até brincam, né? Falam que Politécnica é arrogante e tal. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor acha que a Poli tem uma cultura de arrogância mais engraçado, não simplesmente arrogante entre si, mas a Politécnico se tratam normal, mas às vezes são arrogantes com quem não é politécnico. O senhor acha que a Poli contribui para isso? As pessoas já entram assim? Ou a Poli tem essa cultura de arrogância? O que o senhor acha disso? De elitista? Ou o senhor acha que a gente vai aprendendo muito das cagadas que os jovens do Mackenzie, né, promovem, por exemplo? Bom, eu não sei, eu já até orientei gente do Mackenzie muito boa. Na verdade, tem gente boa em tudo quanto é lado. A arrogância pode ser um pouco da expectativa, daquilo que as pessoas notam. Uma coisa é clara, o que acontece é o seguinte, o Politécnico acaba virando um ser extremamente competitivo. Extremamente competitivo. Põe desafio e a gente vai atrás. A gente quer ganhar concurso, a gente quer ganhar no Paraímpa, a gente quer ganhar no rugby, e a gente ganha. Né? É um pouco isso. A gente foi campeão brasileiro de rugby. É muito difícil aguentar um negócio desses. Então, sempre teve o rugby, na época que eu era aluno de graduação, tinha o rugby. Eu não levava muito jeito, fui tentar jogar futebol, e o Ricardo Teles, que era o líder do time, me deixou para fora, porque era um timaço, foi jogar na Europa, cara. Nossa! Para aquele time. Então, eu já tive que fazer prova extra especial, porque meu aluno era da Seleção Brasileira de Handball. Então, um pouco isso acaba contaminando esse estilo competitivo de grupo, que acaba gerando, para quem está do lado de fora, essa postura arrogante mesmo. Então, nós temos que realmente cuidar disso, porque não é só aquilo que a gente faz, mas a impressão que a gente passa. E, às vezes, a impressão pode valer muito mais do que qualquer outra coisa. E uma das coisas que o Politécnico precisa aprender mesmo é ouvir as outras pessoas, entender o que está acontecendo do outro lado, os colegas de outras instituições. Infelizmente, a USP, o campus de São Paulo não ajuda, porque a gente fica muito isolado, a gente mal encontra, né, com os colegas de outros institutos, outras escolas, né? E acaba gerando, e às vezes a fama também chega antes, então já existe uma precaução em relação ao Politécnico. Nossa fama vai chegar antes da gente mesmo, né? Então, uma vez eu fui assistir uma palestra, né, na ECA, porque a minha filha fez ECA, né, eu sou muito orgulhoso disso, por sinal, e aí mostrou uma foto da Poli, e numa palestra do professor da ECA, ele falou assim, bom, aqui vocês sabem que o pessoal tem que estudar, né? E o pessoal... Então, a nossa fama já estava lá, e eu, Politécnico, quietinho, tentando passar despercebido naquele momento. Tentando passar na prova de cálculo 1, por sinal. Exato. Vocês não fazem ideia do que seja essa maluquice. E a gente acaba sendo treinado, a gente fica... eu lembro de um aluno meu que, no primeiro ano, né, ele estava falando assim, os meus colegas que fizeram um cursinho comigo estavam querendo que eu saísse. Ele falou assim, cara, não dá para sair. Eu tenho que estudar para cálculo 1 e física 1. Vai ter 2 provas semana que vem, eu não faço ideia de como é que eu vou me virar. Cara, pelo amor de Deus, cara, você tá arrogante. Você já não quer, você passou na Poli, já não quer mais sair com a gente, tá querendo esnobar a gente. Não, eu tô desesperado mesmo, cara. Então, a gente pode passar impressões erradas em vários momentos. E é fundamental que a gente preste atenção, porque não está correto a gente ter uma postura arrogante. Não, postura arrogante é errada. Ponto. E a gente tem que cuidar
de todo momento de que não sejamos arrogantes. Uma vez o pessoal da diretoria da Poli me comentou que fizeram lá alguma atividade, guerra de batata no Pacaembu. Alguém combinou alguma coisa dessas. Aí 2 politécnicos, né, aparecem lá com um canhão de gás de batata que atravessava a Praça Charles Miller, né? Eles com óculos de proteção, capacete e tudo mais. O pessoal fala, arranca esses 2 malucos daqui antes que eles matem alguém, né? E eles animadíssimos, porque ninguém ia bater o canhão deles. De fato, ninguém ia bater o canhão deles, eles iam apanhar dos outros, porque aquilo era um perigo. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de que, olha, não vamos simplesmente humilhar os outros com uma atitude agressiva, às vezes que, de fato, pode ser arrogante. Então, tem politécnico arrogante? Tem. E tem professor que pode ter atitude arrogante? Pode. E pode ter professor com atitude arrogante que nem politécnico é? Pode também. E dentro da escola politécnica. Vocês sabem disso. Então, a ideia é que a gente tem que cuidar das nossas posturas. E para não ser arrogante, nós temos que ter aquela boa dose de humildade. A boa dose de humildade que é... bom, tudo bem, eu passei numa escola, num vestibular difícil, numa escola difícil, e daí? E daí? E o que você está fazendo com isso? Né? Que bem você está trazendo? Né? Uma boa forma da gente se afastar das pessoas é com arrogância. E na engenharia, se a gente tem que resolver o problema das pessoas, a gente não pode ser arrogante. A gente tem que ser sensível às pessoas. E nós temos que mudar essa história. Eu não gosto muito desse rótulo. De fato, é um rótulo que é um pouco frustrante, né? Para a gente se sente um pouco isolado, inclusive, dentro da universidade, o que não está correto, está mais próximo das outras instituições. E temos que tentar mudar isso na história, daqui para diante, porque, de fato, o nosso passado nos condena em vários momentos, é bom a gente tomar cuidado com isso. É verdade. Vai falar? Você vai falar, João? Eu ia fazer uma perguntinha, mas pode fazer. Não, assim, só então puxando um pouco esse gancho, né? Eu acho que até a expressão um pouco utilizada aqui. Não, mas assim, professor, a gente tem uma carga horária gigantesca de cálculos, né? Então aí entra cálculo 1, né? Física, Algelin, Resmate, McFlu, enfim. E muito disso, eu sinto, pelo menos, né? Eu estou, se não me engano, no 4º ou 5º semestre, por enquanto. Mas até então a gente não teve muito treinamento ou uma soft skill de lidar com as outras pessoas, que justamente entra nessa parte da arrogância. Uhum. Então, como é que fica, assim? Porque a gente vai indo com a graduação, né? Vai progredindo com ela, mas a gente não tem esse treinamento de tratar com os outros, de fato. Ou até mesmo... Porque, assim, eu sinto que às vezes a gente aprende a trabalhar, por exemplo, em grupo na marra. Ou a gente tem a sorte de cair num grupo muito bom e que todo mundo é proativo e faz uma coisa bacana, como que eu tive a sorte esse semestre, ou, infelizmente, cai em um grupo em que um faz e os outros são carregados. Então, como é que fica esse dilema dentro da graduação de um politécnico? Eu acho que é um dilema que todos passam, né? Que todo mundo acaba enfrentando de alguma maneira. E é o dilema da vida, meu caro. A gente aprende a viver vivendo, né? Essa que é a verdade. A gente tem vários desafios e que tem todo um aprendizado. Eu seguramente não sou a mesma pessoa da época de graduação. Então, eu era muito mais chato, mas eu era muito mais encrenqueiro do que sou hoje. Eu era terrível. O professor Landi falou assim, uma vez para mim, 2 coisas me chamam a atenção em você. Eu falei, professor? A inteligência, você vai bem, né? Então, a gente não pode reclamar, você tira muito boas notas e tudo mais, mas o bicho chato... O indivíduo com personalidade de ficar enfrentando todo mundo. Eu arrumava discussões, eu tive algumas discussões públicas na frente dos colegas, com docente, quando eu não estava de acordo com alguma coisa.
e boa parte delas não resolveu absolutamente nada. Eu particularmente tenho uns medos, né, disso, justamente por causa disso. Na verdade, eu só fiquei com fama de chato, de marrento, mas que, olha, pouco resolveu. E, de fato, a gente tem que ter atitude construtiva sempre. Custou um bocado eu aprender que as construções de solução são construções em parceria, onde as pessoas têm que crescer ao seu lado no seu potencial. Então, o docente tem que tomar muito cuidado, né, de não pensar que do seu lado só cresce se alguém tiver, digamos, seguindo a sua linha de raciocínio, a sua filosofia. Não, a gente tem que garantir liberdade. E garantir essa liberdade significa que a gente vai ter que ter humildade para saber que nós não somos os donos da verdade e que as pessoas têm condições de produzir frutos com vias um pouco diferentes e de um jeito um pouco, digamos, distinto daquilo que nós estamos fazendo, né? Então, a gente aprende a viver vivendo, aprende a trabalhar em grupo trabalhando em grupo, e precisa ter esse trato. Por isso que eu fico muito aflito com a geração de vocês, muito afetos a coisas virtuais, essas redes sociais, que vocês já cansaram de me ouvir falar mal delas. Eu não gosto das redes sociais, porque precisamos ter interações humanas, a gente precisa ter esse contato, quando a gente aprende muito mais na convivência, do que as redes virtuais, que são, às vezes, uma coisa fake, totalmente, como um esquete lá da Porta dos Fundos, né, que eu vi, que eu achei muito interessante, do cara que estava mendigando na rua, aí aparece o cara e fala assim, Joãozinho, o que você está fazendo por aí? Olha. Aí ele falou, tentando sobreviver, né, meu caro? Mas eu olhei teu Facebook, você tá bombando lá. Peraí, uma coisa é o Facebook, outra coisa é a vida real, né? Não, a gente tem que estar preocupado com a vida real. Não tem nada que estar preocupado com o Facebook, né? A gente tem que estar preocupado com os colegas reais que têm suas manias reais do lado, que sofrem de maneira igual. E acho que eu aprendi muito, né, nesse contato com os colegas. Eu tive, graças a Deus, um grupo de amigos na época da graduação fantástico, que eu aprendi muito com eles, como foi o caso da Bia, que eu já contei, né? Eu aprendi horrores e sou muito grato a eles, porque a gente aprende a conviver convivendo, a gente aprende a tratar as pessoas tratando, e a gente tem que tratar as pessoas de maneira igualitária. E uma das pessoas que eu gosto sempre de citar, que eu aprendi muito, foi com o Josué, que era um mangoteiro que me ajudou muitíssimo na dissertação de mestrado, né? Você falou dessa, me lembro. Pode falar. Ela é muito legal, essa história. Puta, é do caralho essa história. Pode falar. O Josué era o mangoteiro responsável pela montagem das placas, na época eu estava fazendo minha dissertação de mestrado, e um dia a gente perguntou para ele, Josué, como é que o concreto projetado fica bom? Ele, fica bom? Quando ele bate meio borrachento, né? Ele falou, meu Deus, meio borrachento. Como é que é isso, Josué? Olha, explicar eu não sei não, mas eu mostro para vocês. Aí ele montou todo o setup lá, montou tudo bonitinho, mudou 3 placas, uma rígida, uma meio borrachenta, outra mole, e é de fato o ponto ótimo de umidificação do concreto projetado. Ele ensinou a gente a sentir a consistência com o dedão, e isso virou a norma, que é a agulha de Proctor, que foi uma sacada que o professor Luiz Prudêncio teve logo em seguida, em função do dedão do Josué, né, de ele mostrar como é que funcionava a coisa, e é totalmente contra o raciocínio da lei de Adams, né, que a gente estava sempre preocupado em diminuir a água. Não, tem um ponto ótimo de compactação com uma umidade ótima de compactação dos solos, que vocês veem lá em mecânica dos solos, né, que você faz, dependendo da energia, você vai ter uma umidade específica, assim, mais energia, menos umidade, compactação máxima naquele ponto. O concreto projetado era a mesma coisa, isso virou norma brasileira, depois virou norma americana, tudo por conta do Josué. Tudo por conta de uma pessoa... Ele se aposentou. Outro dia encontrei com o mineiro na obra lá da Tamoios, ele falou que Josué se aposentou. Eu tinha um sonho grande, assim, de poder encontrar e dar um abraço no Josué assim que acabar a pandemia, se Deus quiser. Foi uma pessoa de muito significativa na minha vida, aprendi horrores e tinha um 4º ano primário.
só não teve chance. Para mim era um cara genial, um cara brilhante, muito inteligente, mas não teve a mesma oportunidade que eu tive na vida. Que apesar de ser filho de motorista de táxi, que sofri um bocado para me garantir os estudos, eu tenho muita gratidão pelo meu pai, por todo o sacrifício que ele teve para que eu tivesse essa carreira, né? Mas, de fato, tive oportunidade, fui muito sortudo, e o Josué, acho que se ele tivesse a oportunidade, ele poderia até ser melhor do que eu. Então, a gente não pode julgar que o mangoteiro é melhor do que o engenheiro responsável pela obra. A gente tem que pensar que alguns tiveram oportunidade e outros não, e o Brasil, infelizmente, tira oportunidade de um monte de gente, né? Porque não dá nem oportunidade de educação para todo mundo de maneira igualitária. Infelizmente. A gente merecia ter um ensino fundamental público de qualidade nesse país. Infelizmente a gente fica muito triste com isso. Aliás, quando eu fiz ensino médio no Instituto Federal de São Paulo, lá no campus Cubatão, e no meu 4º ano eu comecei a dar aulas de física. O projeto chamava Física Olímpica, e eu dava aula de física desde reforço do 1º ano da Federal até a Olimpíada. Eu dava aula de cálculo, diferencial integral, noção básica de integral, derivada, porque nas Olimpíadas, principalmente na 3ª fase em diante, tem que saber uma noçãozinha de limite, derivada, integral, para fazer as questões. E eu percebi que a pessoa chegava isso ela vinha do ensino fundamental público lá na Federal, que é uma escola federal, é uma escola pública de elite, mas vinham pessoas tanto de ensino privado e fundamental. E quando vinham essas pessoas de ensino público, e o cara me perguntava, pô, cheguei nisso aqui, mas eu não consigo somar essa fração. Eu fiquei me perguntando, caralho, como assim? Eu tinha acesso a isso e como que... Aí depois eu comecei, aquilo me deu uma aula de humildade, de noção do gap que tem entre pessoas que vêm do ensino público e pessoas que vêm do ensino privado. Eu não digo simplesmente ETECs e institutos federais, porque isso é um case total à parte de ensino público. Estou falando de aquela escola estadual base, que às vezes tem ponto de droga, que professor falta, que aluno não vai. Isso para mim, isso eu tive essa noção lá na Federal. Professor, aliás, também só pegando um ganchozinho que o senhor falou, do Facebook e do Instagram e tal, aliás, um amigo meu que está fazendo medicina lá na Unicamp, ele me explicou um negócio interessante isso aí. Quando a gente vai recebendo notificação, a gente vê um vídeo de um cachorro fofinho, ou a gente vê alguma coisa que a gente gosta, a gente vê coisas que nos atraem, isso vai viciando o nosso sistema dopaminérgico, porque vai toda hora jogando dopamina, microdoses de dopamina, e isso vai viciando o nosso sistema dopaminérgico, e às vezes coisas naturais e físicas que a gente deveria sentir atração, a gente não sente com a mesma intensidade, porque o nosso sistema dopaminérgico é viciado. E outra coisa também que o senhor falou da soft skills, que até o Marcos também tinha falado, eu acho que, bom, aliás, é uma das habilidades do futuro, a gente conseguir se comunicar. E eu vou ser muito sério para o senhor, é difícil ver professor com uma locução e com o diálogo que o senhor tem, assim, de conversar com os alunos. Eu percebo que isso está crescendo cada vez mais. A gente percebe que alguns professores mais tradicionais são um pouco mais fechados com os alunos, mas os novos estão vindo, a base está vindo forte, viu, professor? Então, isso é muito legal do senhor, que a gente consegue encaixar isso no senhor, a gente consegue perceber isso do senhor. E, professor, o que eu ia perguntar? Ô Marcos, se tu fizer alguma pergunta, que era a última pergunta que eu ia fazer para ele. Caraca, deixa eu ver aqui na listinha, peraí. Sim, professor, quanto tempo o senhor ainda tem? Eu não sei se já está ficando muito tarde para o senhor, a gente também não quer tomar muito... Lembrei. Mas pode falar, professor, desculpa. Mas eu acho que eu já ganhei um tempo aí para o João, pelo menos. Mais 10 minutinhos, para esse negócio fica muito longo, fica muito cansativo. Não, realmente, lembrei. Então vamos só essa última, então, João. Capricha aí pra gente, vai. Traz a derradeira, por favor. Então, professor, eu queria saber do senhor, como que o senhor vê
o senhor fazendo parte da elite intelectual, e um dos grandes desafios, pegando esse gancho, ainda bem que eu lembrei, que, aliás, alguns professores e cientistas veem, e até ouvi um TED Talks da Natália Pasternak, que ela fala sobre o distanciamento entre a academia e a sociedade. O senhor, fazendo parte de uma elite acadêmica, uma elite intelectual, isso eu falo com total propriedade, porque eu sei que os senhores são um papel fundamental na nossa sociedade. Como que o senhor enxerga essa comunicação? Porque foi um negócio que eu falei para o senhor. Se comunicar com a gente, que a gente teve acesso à educação, a bons professores, eu acho que é um pouco mais fácil. Mas como que o senhor se enxerga, visto que muitos cientistas, às vezes estão numa torre de marfim e não se comunicam com a sociedade, e isso tem um problema muito forte. Por quê? A sociedade, às vezes, se encontra carente dessa comunicação entre a tecnologia de ponta, a pesquisadores de ponta, professores de ponta, e às vezes criam-se antivax, criam-se terraplanistas, isso em 2020. 2020, a gravidade, o Newton, a porra da maçã caiu na cabeça do Newton lá na Trinity há mais de 300 anos. Então, como que o senhor enxerga esse distanciamento entre... e eu não sei qual o motivo, se é falta de humildade, não sei o que é, mas como o senhor enxerga esse distanciamento entre a elite acadêmica, a elite intelectual e a sociedade? Mas eu não digo a sociedade simplesmente elite econômica, porque para mim não existe elite pura, porque elite, para mim, elite tem que ser econômica e acadêmica. Então, eu acho que algumas pessoas são de elite acadêmica e não são econômica e vice-versa. Principalmente a acadêmica que não é elite econômica, né? Geralmente é mais assim porque o professor, infelizmente, não é muito valorizado. Mas como que o senhor enxerga isso, fazendo parte de uma elite acadêmica, esse distanciamento social? Poxa, que pergunta. Eu poderia falar umas 2 horas com essa última aí. Usa o tempo que o senhor sentir necessário. Ok, bom, eu só vou falar aquilo que... Vou tentar tirar aqui, extrair aquilo que eu acho mais importante. Temos que tomar um certo cuidado até com o termo elite, porque o elite já começa a ter uma linguagem de anteposição, e a gente tem que evitar linguagens de anteposição dentro da sociedade. Quando você cria rótulos, taxações e coisas do gênero, você já começa a gerar as disputas. Eu gosto muito de um livro também, que eu já recomendei para vocês várias vezes, que é o Previsivelmente Racional, do Dan Ariely, que é professor de Economia Comportamental do MIT. Você também pode ver um TED Talk dele, que é muito bom, um cara fantástico. Professor, qual o nome dele, perdão? Dan Ariely. Dan Ariely. E ele conta o exemplo que fizeram de um experimento numa desses Summer Camp nos Estados Unidos, onde botaram lá um grupo de adolescentes, todos meninos, né? Todos bonitinhos, todos branquinhos, todos protestantinhos, todos iguaizinhos. Só que eles dividiram em 2 grupos, e deram nome para os 2 grupos e organizaram uma competição esportiva entre eles. E a coisa não estava muito bem distribuída nesse sentido, porque, obviamente, eram todos muito iguaizinhos, só que, por exemplo, a habilidade de futebol, eu tenho o meu irmão que joga bola muito mais do que eu, ele é mais novo do que eu, 2 anos, e ele sempre esteve à minha frente. Essas coisas não se escolhem, inclusive na habilidade esportiva. E tinha uns garotos que eram bem melhores de um lado do que do outro, e foi um massacre. E esse grupo que ganhou teve a chance de colocar a bandeira no alto do mastro, lá do acampamento. Os que perderam, obviamente, se sentiram injustiçados, né? Porque todo mundo que vê o seu time perder, vê o lado negativo da injustiça. Isso é natural do ser humano. E eu que torço para o português, eu já vi injustiça a vida toda assistindo futebol. É só injustiça contra o português. É roubado. Tudo quanto é lado, tudo quanto é lado. Mas não deixa de torcer para a Luzinha, entendeu? A Lusa, é Lusa, né? Eu gosto da Lusa, tenho orgulho de torcer para a Lusa porque eu gosto de futebol. E eu gosto de ver bom futebol, apesar que hoje está difícil ver bom futebol com a portuguesa. Mas, de qualquer forma, o time que se sentiu derrotado, injustiçado, foi lá e arrancou a bandeira do outro que tinha sido colocado no mastro. E começou a maior confusão dentro do acampamento. Como é que eles consertaram a coisa? Eles simplesmente sabotaram a água do acampamento e todo mundo ficou sem água.
e convenceram os garotos que eles tinham que se juntar para resolver o problema. E, de fato, eles se juntaram e conseguiram resolver lá o problema da sabotagem da água, e todo mundo terminou junto, né, se abraçando, fazendo aqueles churrascos de marshmallow que os americanos fazem, que até hoje eu não entendi. Como é que alguém pode gastar tempo e energia fazendo fogueira para queimar marshmallow na fogueira? É estranho, mas eles ficam felizes, ótimo para eles, ok? Hoje nós vivemos muito uma linguagem de anteposição na sociedade, quando na verdade nós somos iguais. E se eles são iguais, branquinhos e protestantinhos, nós somos iguais, pretinhos, branquinhos, verdinhos, japonesinhos, índiozinhos aqui no Brasil. Nós precisamos ter pontos comuns, olhar para coisas comuns. Precisamos acabar com raciocínios de elite, porque o grupo tem que ser maior do que o indivíduo. O projeto de nação funciona bem quando eu tenho um projeto de nação para todos, onde todos abraçam. Hoje nós temos projetos políticos, de um contra o outro, para um dizer que o outro é idiota, e o outro vice-versa. E, em muitos casos, ambos têm razão. Ambos têm razão. O que a gente precisa ter é a solução da água, como fizeram lá pro acampamento dos meninos. Todo mundo buscar a mesma solução para a sociedade. Então, a elite quem quer dividir a sociedade para tirar benefício dessa divisão. Isso é a pior forma de elite. Agora, se o frentista, onde eu sempre abasteço o carro, e eu... hoje não, né? Tá difícil, mas eu abraço, ele me conhece, sabe quem são meus filhos, e aí no meio do caminho lá de uma pergunta, ele pergunta, mas, Antônio, explica aí, o que é média, né? Porque o coitado não teve ensino para saber como é que calculava média. Porque ele perguntou qual era a pressão, né, que eu ia colocar nos pneus do carro. Eu falei, 34 na frente e 32 atrás. Ele falou, eu achava que era 33. Eu falei, na média tá certo, mas o motor pesa mais na frente. Mas engenheiro, a gente quer explicar tudo. Ele perguntou assim, mas o que é média? Para ele era a posição do pneu, entendeu? É complicado. Eu tenho que explicar. Eu expliquei para ele, 34 mais 32 dá 66, dividido por 2 dá 33, é o mais próximo dos dois extremos. Então, eu tentei explicar para ele, tentei trazer para a linguagem mais próxima possível, e aquilo que eu sempre peço para vocês querem saber se vocês estão sabendo alguma coisa mesmo? Explica para outro numa linguagem acessível, que é a missão de todo docente. Que docente é aquele que explica de maneira complexa para mostrar que ele é bom enquanto os alunos não entendem nada? Esse cara não honra com a profissão. Ou o jurista que fala de maneira empolada, né, para que ninguém o entenda, mas ele se sente o máximo. Eu gosto muito de um filme, né, que chama O Advogado do Diabo, que eu recomendo que vocês assistam. Isso é bom, hein? Você assistiu, Marcos? Já assisti, já faz um tempinho, mas já assisti. Claro que é velho, né? Quer dizer, não é tão velho assim, né? Velho é a banca, vai. Mas, no final, putz, esqueci o nome do ator lá que fazia o diabo. É o Brad Pitt? Não. É o... Não é o Brad Pitt. É o... Oh, meu Deus, o... Famoso... Meu Deus, que branco que me deu agora. Quem? É o Keanu Reeves. Era o menino que... era o advogado ascendente, não é isso? Não, nossa, eu tô confundindo. Al Pacino. Tem o Al Pacino, Keanu Reeves. Eu confundi com o Al Pacino. O Dança com Vampiros, uma coisa assim. Não, é o Al Pacino e o Keanu Reeves. Então, o Al Pacino foi procurado, o Keanu Reeves é aquele advogado em ascensão, né? E o que ele usava para levar o advogado em ascensão para o mal? A vaidade, a arrogância. E no final, a frase mote do filme, quer dizer, do diabo, que é vanity, my favorite sin, quer dizer, vaidade, meu pecado favorito. Então, quando a pessoa é, assim, distante, né, das outras, não está preocupado com o outro
simplesmente porque o outro é um ser humano igual, e a gente não escolhe inteligência. Então, ser elite intelectual, eu não escolhi minha inteligência. Se eu tivesse escolhido tudo, eu poderia ser mais inteligente ainda. A gente sempre queria um pouco mais. A gente não escolhe inteligência. E dizer que todo mundo tem a mesma inteligência, isso é mentira, da mesma forma que a gente não tem a mesma estatura. Aliás, se eu pudesse escolher minha aparência, eu queria ser igualzinho o Brad Pitt. Minha vida ia ser muito mais fácil. Colheria mais uns 5 centímetros de altura, né? Pelo menos, né? Pelo menos, eu estava estimando uns 10, né? Mas você ficou aí pela média, né, para me deixar mais confortável. Então eu sempre brinco, né? Pô, tem tudo a ver com o Brad Pitt, nasci no mesmo ano que o rapaz, né? Também tem uma cabeça em cima do pescoço. Não sei como não me confundem com o Brad Pitt, é um absurdo. Um absurdo. Eu acho que são os olhos. Eu acho que são os olhos. Os olhos, eles são um pouco mais claros do que os meus, né? O fato é que não existe mérito, né, naquele look do Brad Pitt, como não tem mérito no meu look. A gente não escolheu isso. A gente não escolhe essas capacitações que a natureza dá, como a inteligência. A gente percebe. Eu tenho alunos muito mais inteligentes do que eu, que graças a Deus eu posso ajudar, porque eu já vi muita coisa antes. Mas eu percebo claramente que ele tem uma inteligência espetacular e que tem que fazer bom uso dela. Então, a gente não pode se afastar da sociedade porque, sei lá, se é que eu sou, digamos, elite intelectual, eu gostaria de dizer que eu uso o máximo possível da minha capacidade intelectual para benefício da sociedade, que é o que a gente tem que buscar, inclusive na formação de vocês, usar a minha capacidade intelectual para melhorar a eficácia da minha atuação profissional, tanto como docente como pesquisadora, para isso que serve. Sim. Então, a gente não pode estar dissociado da sociedade, então a gente tem que conversar com todo mundo, tem que conversar com o frentista, tem que conversar com o borracheiro, a gente tem que conversar com todo mundo como iguais, como gente do mesmo grupo, com o mesmo objetivo, que a gente está querendo ser feliz nesse Brasilzão de Deus, entendeu? Quando a gente coloca como elite, como separações, já coloca o rótulo, né, coloca o Politécnico contra os outros da USP, como criando as separações, meu amigo, já começamos a jogar areia na sopa, entende? Já começamos a estragar o caldo, literalmente. Então nós temos que tomar cuidado com as rotulações, com as separações, com as elitizações, inclusive, né? Porque, olha, posso ter, talvez, alguma capacidade intelectual um pouco melhor, mas, gente, eu vou dar um exemplo. No quartel eu descobri que eu tirava bem, né? E aí, uma vez, quando eu fui visitar o turno de Hagerbach, tinha lá um concurso de tiro entre os visitantes, que era, na verdade, o turno de Hagerbach é um turno de pesquisa, né? Que faz um monte de experimentos lá, inclusive do exército suíço. E aí eu fui lá e atirei e ganhei disparado de todos os concorrentes. E tinha gente do mundo inteiro, né? Tinha Suíça, tinha pessoal da América Latina, e eu ganhei meu prêmio, que foi uma garrafa de vinho, uma daquelas gravatinhas com broche que eles dão, que eu nunca usei, na verdade. Por quê? Porque eu descobri que eu atirava bem, né? E por que eu atirava bem? Bom, porque eu não gostava de atirar, né? Esse era um dos fatores, porque eu não ficava nem um pouco excitado com o fato de atirar. Meu batimento cardíaco não subia. Eu ficava absolutamente tranquilo. Tem que tirar a bola, eu atiro. E no quartel, quando eu peguei o fuzil pela primeira vez, o capitão falou, nossa, você tira bem. Eu falei, que bom, né? Mas o que eu queria era aprender a tocar violão, cara. Eu queria tocar violão, tocar guitarra, mas eu sempre fui um desastre. Um desastre. Eu queria tocar guitarra como Eric Clapton, mas não. Eu aprendi que eu podia atirar bem. Para que eu usei isso? Para ganhar aquele torneio do Hagerbach. Que mais nada na vida, cara. Graças a Deus, né? Eu nunca quis ser atirador de elite. Apesar de no quartel falar, olha, você seria um atirador de SCOL, né? Um atirador de precisão. Mas eu nunca curti. Então foi uma habilidade que eu nasci com, né? Mas que eu achava absolutamente useless, inútil, porque eu não queria, né? Serviu para brincadeira lá na Suíça, só isso, né? Então a gente não escolhe as nossas habilidades, nós não escolhemos os dotes com os quais a gente nasce,
a gente só tem que fazer bom uso daquilo que Deus nos deu, simplesmente. Então, se eu tenho alguma capacidade intelectual, aí, com todas as limitações, né, que infelizmente ela nunca me foi suficiente para aprender a tocar um violão de maneira minimamente decente, né, como eu sempre sonhei. Então, a gente tem que aprender a viver com as limitações e cantar. Então, meu Deus do céu, eu adoraria poder cantar. Mas quando os meus filhos aprontavam, a minha ameaça é o seguinte: olha, se vocês não ficarem quietos, o papai vai cantar. Fechavam a janela do carro, né? Porque tinham que sofrer, pelo menos não tinham que passar vergonha, né? De mais ninguém escutar. Então, nós temos algumas capacitações por um lado e outras nem tanto. Temos que fazer bom uso delas, gente. E tem que ter humildade para saber. Olha, posso até ter uma boa capacidade numa direção e na outra, né? Faz melhor do que os outros? Não. Eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém porque tem uma capacidade melhor aqui ou ali. Times bons são aqueles que aprendem a trabalhar com as limitações de todos, não só com os potenciais. Se a gente sabe fechar a limitação do companheiro, onde ele tem um ponto fraco, poder cobrir esse ponto fraco, o time pode ser mais eficaz do que aquele time só de virtuosos, né? E acho que o raciocínio tem que ser sempre o mais coletivo possível. Certo. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou falar mais 3 horas. Ninguém merece. Professor, acho que também já está se alongando um pouco também, mas que, aliás, a gente ia tentar estipular de 45 a 60 minutos, acabamos chegando, acho que a quase 100 minutos de conversa, mas foi bom porque foi produtivo, teve uma sintonia muito interessante, e quando antes o papo bom, ele só flui, então só flui. A gente tá buscando isso mesmo. E antes da gente terminar, eu queria falar um negócio muito interessante, que quando o Newton, ele fez o Principia, o livro dele mais famoso, aliás, aquele livro que juntava, né, a matemática com a física, foram perguntar para ele como que ele tinha chegado tão alto para conseguir fazer um livro daquele, para conseguir inventar o cálculo diferencial integral e as leis da gravidade universal. E ele falou que ele conseguiu chegar tão alto porque ele subiu em ombros de gigantes. E a gente, não só nós dois, mas os politécnicos de modo em geral, principalmente o pessoal do curso de Engenharia Civil, acho que tem muito a agradecer ao senhor por toda a lição de humildade que o senhor dá e todas as lições que o senhor passa para a gente, porque eu acho que o senhor acaba sendo um gigante para a gente cada vez alcançar novos horizontes. Então, já queria deixar aqui meu profundo agradecimento. E eu também queria, só também para finalizar, que o senhor deixasse algum legado para a gente, algum ensinamento, para que o pessoal possa ver também, e que as pessoas se inspirem. Acho que também é interessante, o senhor tem tanta história para contar para a gente. O que o senhor acha que o senhor poderia agregar com a gente? Olha, eu só tenho que agradecer mesmo, né? Porque, como eu já disse, talvez a minha grande motivação hoje Bom, eu falava que era para sair de casa, né? Para ir para a Poli. Agora eu não estou mais saindo de casa para ir para a Poli, mas eu espero que um dia volte. Era poder encontrar os alunos e ter essas interações várias vezes, inclusive com vocês dois. Depois da aula, eu ficava conversando, às vezes, por 1 hora, 1 hora e meia. Aí eu ultrapassava todos os tempos imaginados e falava, bom, mas eu estou aqui por isso, né? Eu estou aqui pelos meus alunos. A escola não existe pelos... O que adianta um professor sem aluno? O que adianta a escola, aluno? A função fundamental da escola é acolher bem os alunos e aumentar o máximo possível o potencial de atuação de vida deles para que eles sejam felizes. Então, eu acho que a única coisa que eu peço é que vocês não cerceiem os próprios horizontes, que sempre tenham também uma visão questionadora. Eu sempre faço isso nas aulas, né? Questionem mesmo. Olha, não vamos ser vaquinha de presépio. Não é porque fulano está dizendo isso ou ciclano está dizendo aquilo, ou as rotulações que hoje são tão frequentes, né? O pessoal adora uma rotulação hoje em dia. Adora uma frase feita, uma frase de efeito. E, gente,
A gente tem cabeça para pensar, não para repetir motes, para repetir frases feitas. Então, a gente tem que pensar de maneira crítica de como a gente melhora a nossa vida, porque eu acho que todo mundo tem o direito, até a obrigação de ser feliz nessa vida, e com toda certeza não vai ser repetindo frase feita que a gente vai ser feliz, né? A gente provavelmente vai ser manipulado. E eu não quero que nenhum aluno meu seja manipulado. E a gente já tem muitos truques de manipulação, inclusive dessas de dopamina, né? Para a gente sofrer no Facebook, coisa do gênero. Vamos tentar sair dessas e pensar em coisas positivas que a gente pode, de fato, ter uma esperança na vida. Eu li um artigo um tempo que chamava Homo Prospectus, né, que eu sempre repito para vocês também, que fala que a grande condição de equilíbrio do ser humano é você viver com uma certa dose de boa esperança na vida. Você tem que ter esperança no futuro. Uma pessoa que acorda todo dia pensando numa coisa do passado é porque está traumatizada. E a gente tem, aliás, não temos memória perfeita, a gente esquece um monte de coisa porque a gente tem que aprender a olhar para o futuro, mas também não pode esquecer tudo. Porque quem esqueceu absolutamente tudo não consegue projetar futuro. A gente depende das lições do passado para projetar futuro. Então é um continuado, a gente tem que estar no presente, mas com esperança no futuro. O dia que a gente só acorda sempre pensando em alguma coisa do passado, cerceando as nossas visões do futuro, é um dos primeiros dias de depressão que a gente vai ter. Nós temos que olhar para o futuro de maneira positiva, pensando que, olha, a gente tem que buscar essas novas motivações para a vida da gente. E o que eu sempre procuro fazer é motivar os alunos com essa visão de futuro positiva. Já tem um monte de gente tentando acabar com a autoestima de vocês por aí. E eu quero ser um pouco a antítese disso, né? Eu quero trazer para vocês um pouco de esperança para vocês se sentirem mais equilibrados, porque como Einstein já disse, né? Quem já foi na minha sala viu, né? Tem lá a foto dele andando de bicicleta, que ele fala que a vida é como andar de bicicleta, a gente tem que se manter em movimento para garantir o equilíbrio. E na bicicleta a gente tem que olhar para diante, né? Tem que olhar para frente, que é a melhor forma de garantir o equilíbrio. Então nós temos que olhar para frente, garantir o movimento, não ficar estancado na frente do Facebook, olhando mais algum pop-out aparecendo, algum cachorrinho fofinho ou gato engraçadinho, né? Porque isso acaba gerando um vício que tira a nossa visão de futuro. E a gente não pode perder visão de futuro, principalmente a visão positiva. Ok? Ok. Nossa, professor, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, eu vou descer levemente o calão e falar que a nossa conversa foi indubitavelmente do caralho. Então, me perdoe pelos calões mais baixos, mas eu acho que a elegância que teve essa conversa transcende qualquer tipo de calão e qualquer nível de palavra que a gente vai ter agora nesse momento. Eu queria agradecer imensamente ao senhor. Bom, agora eu vou deixar também o Marcos se agradecer, porque só eu falo é foda, né? Não, o Camões aqui do lado, né? O cara que escreveu Lusíadas. Não, mas agora falando sério, nossa, o senhor não faz ideia do quanto eu adorei esse papo, quanto... Muitas das coisas que o senhor falou, eu fiquei até um pouquinho assustado, porque eu me identifiquei, né? Principalmente agora. Mas, assim, o senhor é incrível. Eu sou seu fã e, para mim, acho que a maior recompensa de todo o meu ano foi justamente ter tido essa conversa com o senhor. E o quanto essa conversa também pode... A gente vai publicar, né, essa conversa, e o quanto ela pode inspirar e, sabe, mudar as perspectivas de outras pessoas também. Então, isso, para mim, é a melhor coisa do papo inteiro. Legal. Bom, eu agradeço pela iniciativa de vocês. De fato, a gente ter esses veículos bem utilizados, como esses podcasts, essas coisas. Não é que eu sou contra a tecnologia, né? Porque o pessoal fala, pô, você é contra o Facebook, né? Porque é uma coisa moderna e tudo mais. Peraí. Poluição é muito mais moderno do que ar puro. E o fato de ser moderno não é um sinônimo de ser coisa boa, ok? Tem que tomar cuidado, né? Muita gente usa
sentido de contemporaneidade, de modernidade como algo positivo, e nem sempre o é. Mas, de fato, gente, hoje nós temos recursos tecnológicos que têm que ser bem utilizados, e parabenizo vocês pela iniciativa de tentar tirar bom proveito desse recurso moderno que é o podcast, que até outro dia eu não sabia ideia do que era, né? Então, tem que socorrer a meus alunos, sempre meus filhos, né? Não, pai, não é assim, isso é tal coisa. Eu sou atualizado com relação a essas novidadezinhas, né? Mas é bom, isso me deixa muito feliz, né? Porque o fato de estar sempre em contato com os filhos, com os amigos dos filhos e com vocês faz com que eu me sinta conectado com a vida, né? Não me sinta velho, ranzinza, rabugento, chato, né? Então, essa conexão é algo importante, mas é importante quando a gente tem essa facilidade de diálogo, e com vocês dois eu sempre tive. Então, vocês dois, eu já tive várias conversas extra-aula, né? Então, sempre foi um prazer muito grande, isso eu tenho que dizer. Eu espero que isso possa trazer também essa satisfação para os colegas que vierem a escutar a nossa conversa. Espero que sejam muitos. Vai bombar, a gente vai bombar. É 1 milhão de inscritos na próxima semana já. O importante é bombar, né? E bombar com coisas positivas, né? Eu gostei muito da ideia, parabéns vocês pela ideia, porque achei que foi genial. E espero que tragam aí outros participantes também, bem melhores do que eu, com toda certeza, para a gente poder ter uma continuação. Eu acho que vai ser muito legal, muito legal. A gente tem que manter o ânimo, né, com projetos positivos como o de vocês, que também me animou, né? Então, bola para frente, boa sorte para vocês, espero que funcione da melhor maneira possível, né? E vamos tocar adiante, porque se a gente ficar parado na pista, acaba sendo atropelado pelas costas, isso não é agradável.